Oi, gente, tudo bem? Hoje é um treinamento um pouquinho diferente aqui, com a participação do RH, junto com o SESMIT, então eu junto com o Felipe. A gente vai falar um pouquinho para vocês sobre a síndrome de burnout. Então, a gente vai falar tudo o que vocês precisam saber sobre essa síndrome, o que é, o problema é você ou não é você, como que você identifica essa síndrome e o que você faz para evitar que essa síndrome ocorra ou que você tenha essa síndrome. Então, a gente vai falar um pouquinho para vocês. E caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem procurar a gente também, mandar Skype, mandar e-mail. A gente está sempre à disposição para sanar todas as dúvidas de vocês sobre qualquer assunto. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a síndrome de burnout. A síndrome de burnout ela é um distúrbio psíquico que está relacionado ao esgotamento mental e físico no trabalho. E em alguns casos, em casos mais graves, ela pode acabar se tornando uma depressão muito profunda. Esse termo ele foi criado em 1974 pelo psicólogo alemão, radicado nos Estados Unidos, Herbert Freudenberg. E a síndrome ela foi incluída pela Organização Mundial de Saúde, pela OMS, na nova classificação internacional de doenças, com o CID-11, como uma síndrome crônica, que é um fenômeno ligado ao trabalho. Então, ela está completamente relacionada às experiências que aquela pessoa tem no trabalho. As experiências que ela tem na sua vida pessoal não se encaixam, não entram dentro dessa síndrome de burnout. Mas a gente vai ver um pouquinho mais para frente que a síndrome ela pode também acabar afetando a vida pessoal dessa pessoa, né? Afetando a qualidade de vida pessoal que essa pessoa tem fora do trabalho. Mas é importante a gente ter a ciência de que a síndrome em si ela está completamente relacionada ao trabalho, tá, pessoal? Então, queria também dizer que o problema não é você, né? Então a gente traz ali esse questionamento. Muita gente acaba se questionando sobre isso. Será que o problema sou eu? E não, o problema não é você. A síndrome ela acontece muito em profissionais ela geralmente acontece em profissionais que são muito esforçados e dedicados. Então a pessoa ela quer entregar tanto melhor, ela se cobra tanto e ela excede tanto o limite dela no trabalho que ela acaba tendo esse esgotamento mental e físico. Então, às vezes a gente tem um excesso de trabalho muito grande e aí a pessoa acaba desenvolvendo a síndrome por conta disso. Ela excede todos os limites, né? O nosso corpo ele tem um limite ali que ele não pode ser ultrapassado. Então a gente precisa respeitar esses limites, saber a hora que o nosso corpo está pedindo para a gente parar, para que a gente não tenha nenhum problema mais para frente, né? Então é importante que a gente tenha consciência disso, que a gente não se culpe, não se cobre, e entenda que é uma doença que a gente pode evitar que aconteça se a gente tomar alguns cuidados e fazer uma prevenção mental, né, da nossa saúde mental, para a gente não chegar nesse ponto dentro do trabalho e fora dele também. E agora passando mais um pouquinho, vamos falar então um pouquinho sobre a síndrome, os sintomas da síndrome de burnout, né? O primeiro sintoma que a gente coloca aqui é a dificuldade de memorizar textos e palavras. Então, a pessoa, quando ela está com a síndrome de burnout, pode ser que aconteça essa dificuldade de ela memorizar alguns textos, algumas palavras. Também a questão de alterações na qualidade do sono, do humor, do apetite. Então, pode ter alterações, né, tanto no sono quanto no humor e também no apetite. Então, ela pode ter falta de apetite, ou então ela pode ficar ansiosa e comer até demais. O humor, então, ela pode se sentir muito mais irritada do que o normal, principalmente no trabalho, né? Quando a gente fala da síndrome de burnout, é importante a gente reforçar que é sempre relacionado ao trabalho, então ela se sente irritada no trabalho. E, como eu disse, também pode ter uma alteração ali na qualidade do sono dessa pessoa. Então, ela pode ter insônia ou então querer dormir demais, né? Querer ter um sono excessivo, se sentir muito cansado. Dificuldade de raciocínio, então ela vai ter essa dificuldade ali para raciocinar,
para se planejar. Então tem também essa dificuldade de raciocínio, dificuldade de operar a compreensão e a fala. Então é outra coisa também que pode surgir quando a pessoa está com uma síndrome de burnout, né? Dificuldade de planejamento, então como eu disse ali, ela pode ter essa dificuldade de se planejar, de se organizar, de fazer as tarefas simples do dia a dia. Então coisas que ela conseguia fazer e fazia de uma forma muito simples, muito fácil, acabam se tornando muito difíceis para ela agora. Então ela tem essa dificuldade ali para se planejar e para se organizar. E perda da memória e esquecimento. Então também afeta a memória. Ela pode ter esses lapsos aí, então esqueceu de algumas coisas. Coisas que não aconteciam antes. Quando a gente fala de sintomas, gente, eu sei que algumas pessoas vão assistir, às vezes a gente pensa, mas eu sinto isso daqui de vez em quando, né? E às vezes eu me sinto assim. Mas sempre que a gente fala de sintomas, é bom a gente pensar em qual o grau desse sintoma, né? Eu tenho dificuldade de memorizar textos e palavras. Em qual grau eu tenho dificuldade de memorizar textos e palavras, né? Porque quando a gente fala de doença, sempre que a gente pensa em sintoma, é claro que um ou outro a gente sente, mas não quer dizer que esteja relacionado a síndrome de burnout ou a qualquer outra síndrome. Enfim, a gente tem essa mania de se autodiagnosticar e de sempre estar se comparando ali, isso não é saudável. Então, se a gente sente, tem algum desses sintomas, é claro que é bom a gente ir no médico, fazer um tratamento para identificar o porquê que está se sentindo assim, se está com insônia, se está com falta de apetite, se está tendo alguns lapsos de memória. Então é sempre bom a gente identificar em qual grau que ocorre isso, né? O quanto que você está se sentindo assim e tendo esses lapsos, enfim. E procurar um médico sempre, né? Não se autodiagnosticar. É sempre bom ir atrás de um médico, entender da onde vem esses sintomas, o porquê que está acontecendo, e aí a gente fazer esse tratamento sempre como um médico, tá bom? E dando andamento do que a Ju falou, né? Não só identificar é importante, mas também evitar e tratar a síndrome também também é muito importante. Eu creio que evitar é o melhor remédio para controlar a síndrome de burnout, porque pressão no trabalho todo mundo vai ter. Então, a gente tem que saber diferenciar o que é pressão no trabalho e o que é o desenvolvimento de uma síndrome de burnout. Então, uma das dicas essenciais para evitar o desenvolvimento dessa síndrome é assim que você se sentir pressionado no trabalho, você se sentir estressado, você está com muitas cobranças, você tentar relaxar. Você tentar ter algo que te motive a aguentar essa pressão, porque nos dias atuais todo mundo vai ter pressão no trabalho. Não existe um trabalho sem pressão, um trabalho sem estresse. Hoje todos somos cobrados a todo momento. E tem uma diferença de cobrança e de uma síndrome de burnout. Igual a Ju explicou aqueles 6 pontos de como identificar a síndrome de burnout, o estresse ele está relacionado também à síndrome de burnout, mas a gente tem que saber dosar esse estresse, né? Ou como a gente vai absorver esse estresse. Tem que sempre separar o quê? Num dia a gente tem nossas tarefas, certo? Temos que separar ele entre obrigação e lazer. Essa é sempre a continha nossa. E o lazer inclui o quê? Hábitos alimentares. Então você incluir uma rotina saudável no seu dia a dia, comer mais legumes, mais frutas, ter uma alimentação balanceada. Eu não faço isso, gente, vocês sabem. Vocês podem ver aí na imagem que o rosto está bem gordinho, né? Tá até redondo. Mas eu tento me controlar na medida do possível. Eu sou gordinho, mas eu tenho uma alimentação até que saudável. Claro que eu poderia melhorar mais, né? Então, isso também eu vou buscar fazer. Eu já estou buscando já ter alguns hábitos melhores alimentares.
Desfrutar de momentos bons, eu creio que nada melhor que você pegar alguns dias das suas férias e viajar. Isso já é comprovado que quando um colaborador viaja durante as férias, ele volta muito mais produtivo do trabalho. Isso é comprovado. Vocês podem pesquisar depois no Google aí, que tem pesquisas assim bem científicas desse caso, né? Evitar o uso de álcool e droga. Eu sei que a maioria das pessoas se desestressa com álcool. E não estou falando aqui que todo mundo tem que ser contra álcool, nada desse tipo. Vocês podem realizar algum happy hour, uma festa, tomar uma cervejinha ali, outra aqui. Tudo com moderação não faz mal. Entendeu? O segredo é a moderação. Tudo que é em excesso faz mal. Mas o álcool, ele sim, ele afeta as nossas, a nossa, não só parte motora, né, mas também o nosso psicológico, porque no momento que você está bebendo, você está desestressando, mas depois vem aquelas, digamos, a segunda onda do álcool, né, que prejudica um pouquinho nossos pensamentos negativos e tudo mais, né. Praticar exercício físico. Eu sei que parece um beabá, parece uma receita de bolo, mas é realmente o que nós temos de solução para tratar a síndrome de burnout e evitar ela. Mas, meu pai sempre falava que mente vazia não prestava. Então, nós temos que sempre estar fazendo alguma coisa. Então, quanto mais ativo que a gente for, melhor vai ser para a gente evitar que tenhamos o desenvolvimento de qualquer tipo de doença, não só burnout. Então, praticar atividade física é essencial. É essencial. E nós temos aqui na Nuno parcerias com a Total Pass. Então, quem tiver alguma dúvida de como fazer isso, pode falar com a Dani. Até a Júlia mesmo ela consegue dar um auxílio. Praticar esportes, fazer academia, natação, dança, yoga. Tudo isso tem no Total Pass. Então, é bem legal fazer essa busca, tá? E tentar melhorar, buscar as condições de trabalho. E como seria isso? Não é só a parte das instalações aqui da Nuno. Agora a gente tem aqui na Matriz o 7º e o 4º andar. No Rio a gente tem um co-work bem moderno lá com o Denis. Em Itajaí temos um escritório bem bacana também lá, que a Ju, o Google estão lá, a Glaucia. Então lá é bem legal, tem toda essa estrutura. Mas muito mais que isso, é você tentar fazer com que o seu ambiente de trabalho se torne cada vez mais agradável, né? Eu sei que em muitos casos a gente não tem um lugar fixo para sentar, mas quando você tem mais ou menos assim onde você vai sentar, às vezes eu gosto de colocar um calendário que eu tenho aqui e eu escrevo no calendário. É uma coisa minha, que isso para mim melhora a minha percepção de ambiente de trabalho. Então, você tem que buscar algo que torne aquele lugar aconchegante para você. Não só ter uma sala bonita, cores pintadas, é o que te traz felicidade, é o que te traz uma condição que você vê que aqui é o seu lugar de trabalhar. Então, buscar isso não só com meios físicos, tá? Mas também pensamentos, gostar de vir trabalhar aqui, e é muito prazeroso, eu tenho muito prazer em trabalhar aqui. Então, buscar isso, buscar melhorar, né? Eu acho que fazendo isso, a chance de evitar ter uma síndrome, evitar ter um estresse, evitar ter uma crise de ansiedade, vai cada vez ser menor. Então, eu e a Júlia preparamos isso com muito carinho. Esse treinamento é mais uma conscientização do que treinamento, né? Que é algo que está no nosso dia a dia, é algo que as pessoas passam, ou já passaram, ou vão passar. E eu falo não só da síndrome de burnout, mas também de ansiedade, de crises, de às vezes pensar que está trabalhando muito e não está produzindo nada, às vezes pensar que o dia não está sendo produtivo, nossa, eu trabalhei tanto, mas parece que não fiz nada. Isso tudo todo mundo vai passar, e é normal, e a culpa não é sua, igual a Ju falou, você não é o culpado. Isso é realmente algo que também, pós-pandemia, prejudicou bastante a saúde mental. Mas, graças a Deus, estamos aqui lutando e vamos cada vez mais
ter uma melhor saúde mental, um melhor ambiente de trabalho, e vamos buscar sempre melhoria. Então, o serviço também fica aberto para qualquer tipo de relato que vocês tenham, qualquer tipo de situação de risco ou perigo, e não é só físico, também mental. Então, agradeço a todos por ver até aqui os slides e fico à disposição. Obrigado, Júlia, por tudo. Fica com Deus, gente. Até a próxima.